Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aí, o sexto vídeo dessa série, quase na metade dos vídeos que eu tenho que apresentar aqui para podermos construirmos o objetivo de tudo isso, tá bom? Vamos falar sobre quando tudo falha na sua vida, nunca deixe que a fé ela vá junto, permaneça, confie, acredite, porque é Deus que cuida de nós. Logo após eu sair do serviço, eu fui participar da campanha de vendas de livros. Eu não tinha nunca me apresentado em locais assim muito cheios, falado com pessoas que tinham, né, digamos assim, muito conhecimento. E a primeira campanha para onde eu fui foi o Brooklyn Paulista, ali na região de São Paulo, que é uma região muito difícil e eu tive bastante dificuldade por ser muito tímida. E a moça que era responsável pela campanha das meninas, ela me levou para o interior de São Paulo, para Cajamar, e ali eu pude me desenvolver um pouco mais sobre os métodos de venda de porta em porta, porque você vai vender algo que ninguém planejou para comprar, ainda mais livros. Os livros eram sobre saúde, educação e sobre relacionamento, sobre família. E ali eu me desenvolvi, mas como a venda era por comissão, se eu vendesse, eu tinha, se eu não vendesse, eu não tinha. Então, tinha que viver pela fé. E era muito difícil para mim, porque quando meu dinheiro ali da rescisão estava acabando, eu já comecei a entrar em desespero. Como que eu vou viver se eu não vendo nada? Eu não vendia nada, 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 nada. E aí eu falei, como que eu vou viver? Como que eu vou comer? Aí dinheiro de transporte. E aí depois eu comecei a interagir mais, falar com as pessoas. Aí ela levou aquela campanha toda para o bairro ali de Pinheiros, próximo ao Butantã, onde a gente foi se espalhando na região ali e onde ficamos mais tempo. E eu fui me desenvolvendo mais. Aí passei aí nas construção civil, aonde eu comecei a ter uma habilidade maior para falar com o pessoal da construção civil, porque como eu gostava muito dessa área de saúde, então eu passei a estudar mais sobre o alcoolismo e sobre o tabagismo, e era o que eu mais apresentava para o pessoal. E ali o pessoal iam gostando do método que eu apresentava, e ali foi onde eu passei a ter aquela parte, né, de vendas. Para mim foi muito boa. Mas há dias que não fluía. Quando eu passava para ir de porta em porta no comércio, eu não conseguia fazer nenhuma venda, era muito difícil. Então eu conseguia avançar mais quando eu ia para a parte de construção civil. E eu orava e de alguma forma, né, Deus sempre estava abençoando. Mas já houve dias que a gente saía pela manhã e a gente retornava no final da tarde e uma vez eu me lembro que a gente andou do Brás, ali da Rua Bresser, até Pinheiros a pé, porque nós não conseguimos vender, eu e minha amiga não conseguimos vender nada e a gente não tinha dinheiro de condução e a gente parava os ônibus e ninguém deixava a gente ir de graça. E a gente teve que andar, acho que deu muito tempo porque a gente fez o trajeto do ônibus. E eu falei para ela, vamos ir pelo trajeto do ônibus, eu me lembro. E levou mais de 4 horas andando. Foi assim, pra gente foi o dia do terror, porque nossos pés encheram de bolhas e a gente ficou totalmente acabadas e todo mundo ficou muito preocupado com a gente naquele dia. Mas Deus não deixava faltar o necessário, né? Ele não deixava nos faltar a fé. E não era por conta disso que a gente ia esmorecer ou não ter fé. Lógico que a gente meio que falava ali com Deus, tinha aqueles momentos de perguntar para Deus o que é que Ele queria da gente, o que é que Ele queria mais que fizéssemos, porque não estava dando certo. Mas mesmo a fé, mesmo em meio a toda turbulência, toda dificuldade, eu confiava que Deus estava no controle de todas as coisas. E nisso eu quis acreditar em tudo isso, porque eu sei que é verdadeiro. E um salmos que me deixava muito confiante, que me trazia muita paz ao meu coração, é o Salmo 119, o verso 116, que diz o seguinte: ampara-me ou sustenta-me, né, conforme a tua palavra, para que eu viva, e não permita que a minha esperança me envergonhe. Então eu me apegava a esse verso, porque
quando fala sustenta-me, né? Eu reconheço, Senhor, que eu sou dependente de Ti, que sem o Senhor eu não sou nada, então me sustente para que eu possa cada vez mais confiar. Independente do que aconteça, eu vou confiar no Senhor, porque é o Senhor que mantém todas as coisas de pé. É o Senhor que fez os céus e a terra, as fontes das águas. Então é nessa promessa que eu confio. E sem Deus nós não podemos ser nada. Sem Deus nós nos enfraquecemos, sem Deus nós nos desanimamos e também nós nos perdemos no meio do caminho. E aí ele fala assim: para que eu viva e não deixes que a minha esperança me envergonhe. A esperança de que Ele cuida de todas as coisas, que Ele tem o melhor para mim. Então é nessa esperança, é nesse verso, e foi nesse verso que eu me apeguei a campanha toda. E depois Deus abriu as portas sem medidas, assim, foi nos abençoando, tanto a mim quanto a minha amiga, minha companheira de trabalho, né, que éramos de 2 em 2 que íamos ao campo. E para mim aquilo foi maravilhoso, gratificante saber que Deus, Ele cuida de cada detalhe, do necessário do momento, né? Então, para alguns pode parecer bobo, para outros, mas, né, que coisa inútil, mas para mim era o necessário. Então, eu quero compartilhar para mim o necessário, nas mínimas coisas que Deus cuidava de nós, que Deus cuidava de mim, mesmo que parecesse para os outros que recebiam bênçãos de outras formas, para mim aquilo já era uma bênção dele cuidar do que é necessário. Então seja grato, que Deus cuide de você do necessário. E se Ele quiser te abençoar com mais, Ele vai te abençoar, porque Ele é Deus. Então creia nisso, tão somente creia no Senhor. Um grande abraço, fica com Deus.